Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica Moretti, fundadora da Trânsito Tranquilo e também a fundadora do desafio Dirige em 21 dias. Vire a chave do medo à confiança. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula sobre noção de espaço, porque foi o tema ganhador da nossa enquete lá do grupo. Lembrando que o grupo começa dia 16/9. Essa aulinha de hoje é só para esquentar o esqueleto. E vão ter algumas outras para a gente esquentar o esqueleto também. Então vamos lá. Para que vocês entendam o que é noção de espaço, na verdade, quando eu falo de noção de espaço para dirigir. Sobre o que eu estou falando quando eu me refiro a uma noção de espaço para dirigir. Muitas de vocês, eu posso dizer que praticamente todas vocês têm um conceito errado sobre o que é noção de espaço. Quando eu falo noção de espaço, eu quero dizer que vocês precisam ter noção de espaço vazio. E na maioria das vezes, vocês têm noção do espaço ocupado. Calma, peraí que eu já vou explicar para vocês o que eu tô querendo falar com isso. Todas as vezes que vocês vão aprender a dirigir, as pessoas falam assim para vocês: olha o carro, olha o ônibus, olha o pedestre. Mas a pessoa nunca fala para você: olha o espaço vazio que você tem para passar. E, consequentemente, como você está aprendendo, o que você vai fazer? Você vai olhar para o carro, você vai olhar para o ônibus, você vai olhar para o pedestre, mas nunca vai olhar para o espaço que cabe o teu carro ou não. Como é que você vai ter noção de espaço se você nem olha para ele? Ou seja, quando a gente fala sobre noção de espaço, eu estou querendo falar para vocês. Vocês precisam ter noção do espaço vazio. Isso mesmo. Eu não posso olhar diretamente para o ônibus e não posso olhar diretamente para o carro e nem para o pedestre. Eu tenho que ver o carro, ver o ônibus, ver o pedestre, mas eu preciso olhar realmente, focar realmente, me concentrar realmente no espaço vazio. Por quê? A nossa visão, ela funciona da seguinte maneira. Vamos fazer um exercíciozinho agora? Você vai olhar para algum objeto direto, você vai focar em algum objeto. Só vai olhar para ele, você não vai mexer o teu olho, certo? Só que você vai perceber a sua lateral. Olhando fixamente para esse objeto, você vai perceber a sua lateral. E é essa visão que a gente vai usar para dirigir. Eu vou olhar diretamente para o espaço vazio para eu saber, para o meu cérebro entender se cabe ou não o meu carro. E o ônibus que está do lado, eu vou só perceber ele aqui na lateral da minha visão. O carro que está passando ao meu lado, eu vou só perceber ele ao lado da minha visão. Eu não posso focar para ele. Eu fiz um vídeo e vou mostrar direitinho para vocês como é que isso funciona. Calma aí. E um outro problema também que atrapalha muito a noção de espaço de vocês é a forma como vocês mexem no volante. Vocês têm o hábito de pegar no volante e toda curva que vai fazer, vocês ficam fazendo assim, ó. Aí o que acontece? Muitas pessoas falam que tá tirando leite da vaca, né? Vai virar um pouquinho, já tira a mão do volante. Vai virar outro pouquinho, tira a mão do volante. O que esse movimento vai fazer com vocês? Esse movimento vai fazer com que vocês virem demais o volante ou virem de menos o volante. E aí, para atrapalhar, você ainda olha para o objeto que está ocupando um espaço. Aí se assusta e vira o volante todo para o outro lado. Ou também tem pessoas que viram o volante para o lado que está o ônibus. E aí é onde acontece a besteira. Ou seja, vou resumir o que eu falei até agora. Vocês precisam aprender a olhar para o chão, certo? Quando eu ando a pé, eu olho para o chão. Quando eu ando de bicicleta, eu olho para o chão. Quando eu ando de moto, eu olho para o chão. E quando eu ando de carro, eu também olho para o chão.
E esse chão, quando eu olho para esse chão, é para o espaço vazio, aonde eu tenho que passar. No vídeo que eu fiz para vocês, eu vou ilustrar direitinho onde você tem que olhar e o que você tem que ver, certo? Olhar é quando eu foco. Eu vou focar no chão, no espaço vazio, mas eu vejo as coisas na minha lateral. É isso que vai fazer com que a minha noção de espaço seja exercitada. É assim que eu vou aprender a medir os espaços que eu tenho para passar ou não. Essa é a visão que eu tenho quando eu estou dirigindo. E onde a seta está apontando é exatamente o lugar que eu tenho que olhar. Mas olha só. Reparem nesse carro branco. É exatamente para onde você vai olhar na hora do susto. E é justamente o que você não pode fazer. Você precisa continuar olhando para o chão no lugar certinho. Aí aqui vem mais pedestre, carros do seu lado esquerdo que você não tem que olhar, a moto saindo, você já ia querer desviar da moto. E não, você precisa continuar numa linha reta, sem olhar para todos esses obstáculos. Por quê? Porque a frente do seu carro está livre, não tem nada para você bater. Se você tem alguma dúvida se na lateral tá pegando, de vez em quando dá uma olhadinha no retrovisor. Olha que legal, você consegue enxergar se tá dentro do espaço correto, mas de vez em quando, não é toda hora. Imagina que agora você estava dirigindo e olhando para o lado. Cadê a sua visão da frente? Tá totalmente estressada, com medo de bater nesses carros, e a frente totalmente desguarnecida, com medo de bater na guia e a frente totalmente desguarnecida. O foco é a frente. Olha só como a frente está livrinha, tá vendo? É você que fica caçando obstáculo. Agora, vamos aqui para a parte do volante. Eu gravei essa aluna para explicar certinho para vocês como é que tem que ser. Tá vendo a posição das mãos dela no volante? Estão bem na curvinha do meio do volante. Repara, o dedão encaixado bem no meio do volante, as duas mãos alinhadas no volante. Você acha que para você fazer uma curva é necessário ficar tirando a mão do volante o tempo todo? E isso faz com que você não tenha nenhuma noção do que você está fazendo, porque você vira demais o volante. Eu quero que você repare na posição da mão dela até o fim do volante. Ela vai fazer curvas bem grandes com a mão na mesma posição, sem ficar tirando, coloca para cá, coloca para lá, entendeu? Vai passar as marchas com a mão na mesma posição e isso vai te trazer um equilíbrio com relação ao carro. Vai fazer com que você consiga manter o seu carro alinhado. Essas duas técnicas alinhadas, que é olhar para o chão, não ficar olhando para os obstáculos que estão na sua lateral, manter as mãos alinhadas no volante, vão fazer com que a sua noção de espaço se torne perfeita. E agora o que você vai fazer? Você vai fazer esse teste na tua casa. Quando você for pegar no carro, você vai olhar para o chão, não vai se assustar com os carros que vierem na lateral, não vai ficar achando que você está batendo na guia. Toda vez que você achar que você está batendo na guia, dá aquela verificada de leve no retrovisor, que você vai começar a ganhar segurança. Você vai treinar o seu cérebro para entender que ali é a posição correta e o cérebro vai ficando treinado e vai tirando essa sensação de que você está comendo guia ou que está comendo faixa. De vez em quando verifica, não é ruim. Olha ela fazendo essa curva. Não precisa tirar a mão do volante. Por quê? Você virando o volante junto com a velocidade, o carro tem um potencial maior de curva. Então não tem necessidade nenhuma de ficar tirando o leite da vaca no volante. E aí, quando não cabe dentro do ângulo das suas mãos, você tira a mão e vira mais. Aí tem necessidade. Você viu agora como ela fez? Quando a curva não cabe no ângulo do seu volante, dos seus braços, você tira a mão e vira mais. Essa é uma técnica infalível. Eu desenvolvi essa técnica porque eu tinha muito problema para fazer os alunos andarem em linha reta. E aí eu fui percebendo, fui analisando como que eu dirigia e fui percebendo que as alunas tiravam muito a mão do volante e eu não.
As alunas olhavam para os ônibus, para os carros, e eu não. E aí eu inseri essa técnica no meu ensino e é infalível.